Belezinha, pessoal? Espero que todos vocês estejam muito bem e que tenham se recuperado aí dos transtornos que foram causados aí durante a última semana pelos fenômenos climáticos. E nessa aula de hoje, o professor vai retomar aquilo que o professor apresentou para vocês lá no dia 22 de junho. Só lembrando que no dia 29 de junho, o professor deu uma atividade para saber como é que vocês estavam se sentindo, como é que estavam passando nesses meses de distanciamento, de atividades não presenciais. Mas antes daquela atividade, no dia 22 de junho, desculpa, o professor solicitou uma atividade para vocês que ela ainda não foi concluída. E a aula de hoje é para isso, para que vocês possam concluir essa atividade. Então vamos lá, prestem atenção, fiquem comigo aí. A atividade que o professor está falando é acerca do espaço geográfico, a cartografia, a linguagem de mapas, só para lembrar. Essa atividade ela foi disponibilizada para vocês no dia 22 de junho e vocês deveriam usar os capítulos 4 e 5 do livro para responder as atividades. Só para lembrar quais atividades que o professor está falando são essas aqui, ó. Era um conjunto de 11 questões, certo? Sendo que a 11ª questão era uma questão extra, um desafio sobre esse tema, a representação do espaço geográfico, a linguagem dos mapas, a cartografia. E alguns de vocês até já entregaram para o professor, mas a grande maioria ainda não. Então a aula de hoje, ela vai ser disponibilizada para que vocês concluam a atividade, quem ainda não fez isso, e entreguem para o professor, ou lá no WhatsApp, no privado, ou lá na plataforma. Vai estar um espaço aberto para vocês disponibilizarem a atividade lá para o professor. Beleza? Só para lembrar, pessoal, tem algumas atividades, algumas questões que tiveram dúvidas aí no decorrer e que o professor disse que ia explicar na aula seguinte. A aula seguinte, no caso, é hoje. Então, primeiro, o que é a topografia? Topografia é uma palavra que é originária deriva a partir de palavras do grego, topos, lugar, e graphem, descrever, seria então a descrição de um lugar. De uma maneira bem simples, eu posso dizer que a topografia ela vai estudar e vai ser uma forma de eu representar a partir da topografia o relevo terrestre. O relevo, são essas várias fisionomias, essas irregularidades da crosta, ele pode ser representado. E a técnica usada para representar isso, a gente vai trabalhar em torno da topografia. Vai ser responsável, por exemplo, para eu poder construir ou não num determinado lugar, ou o que eu devo fazer para facilitar a minha vida nessa arte de construir, por exemplo. A importância, então, está nesse sentido. Qualquer projeto de qualquer obra realizada por engenheiros ou arquitetos, certo? Eles vão fazer um estudo topográfico da área para estudar essa superfície para tentar facilitar a nossa vida, por exemplo, com base em dados topográficos. Duas formas que eu tenho para representar o relevo, não é para representar mapas, tá, pessoal? É para representar o relevo. São as curvas de nível, que é essa representação aqui, ó, e o perfil topográfico. Aqui eu peguei a mesma imagem e tentei trabalhar das duas formas. As curvas de nível, elas vão representar o relevo como se eu estivesse tendo uma visão de cima, certo? Elas são formadas por linhas que são chamadas de isoípsas. Isoípsas, linhas de igual altitude. Então qualquer ponto dessa linha vai estar a 0 metros do nível do mar. Aqui é 20, 40, 60. E aqui nessa visão lateral, que seria o perfil topográfico, eu vou ter essa mesma representação desse mesmo espaço, só que sob um novo ângulo, como se eu estivesse vendo de lado, ou seja, uma visão lateral. Aqui uma outra representação do mesmo tipo para vocês entenderem, como se eu estivesse vendo um determinado terreno de cima, de acordo com as altitudes que são dadas por isoípsas, linhas de igual altitude. Essas numerações aqui são as altitudes do terreno, e aqui eu vou ter esse mesmo terreno numa visão lateral. São duas formas que eu tenho de representar o relevo. Beleza? E em se tratando de representação de mapas, uma técnica que é bem usada são as projeções. O que é a projeção? Projeção é uma técnica que permite eu representar uma superfície esférica em uma superfície plana, um mapa. Representar uma superfície esférica, a Terra,
em uma superfície plana. O mapa, por exemplo, o planisfério. Isso é a projeção. Não existe nenhuma projeção perfeita. Mesmo com todas as tecnologias que a gente possa usar, a gente não consegue fazer nenhuma projeção 100% perfeita. Sempre vai haver distorções, ou na forma daquilo que eu estou representando, ou na área, no tamanho, na distância entre dois pontos. Sempre vai haver distorções. Portanto, o cartógrafo, a pessoa que faz a representação, ela tem que escolher uma técnica que seja mais adequada, um método que seja mais adequado para representar aquilo que ele quer. Para explicar de vocês de uma forma bem objetiva aqui, as projeções elas podem ser classificadas em 3 tipos principais e eu vou falar de um quarto, certo? As projeções conformes, elas vão manter as formas mais próximas do real. As equivalentes, que vão manter as áreas mais próximas do real, as áreas representadas, os tamanhos, vamos dizer assim. As equidistantes, que vão manter as distâncias mais próximas do real. E as afiláticas, que são chamadas também de arbitrárias. Elas não seguem nenhuma coisa nem outra. Elas procuram representar a imagem, vamos dizer assim, para facilitar o entendimento de vocês. E alguns métodos são usados para fazer as projeções. Por exemplo, eu vou ter a projeção cilíndrica, que ela é feita como se fosse um cilindro, depois é planificado, é aberto esse plano. A cônica, que tem a forma de um cone, e as azimutais ou planas. Todas essas projeções que eu falei, pessoal, claro que a gente tem um contexto bem abrangente se a gente fosse trabalhar elas todas, o que nesse momento não nos é possível. Assim, a dificuldade de distanciamento faz com que a gente tenha que trabalhar um pouco mais sintetizado. O que o professor vai pedir aqui para vocês? Se vocês tiverem tempo e interesse, disponibilidade, procurem ler mais sobre elas, procurem buscar esses exemplos das projeções conformes, cilíndricas, cônicas, azimutais, conformes, equivalentes, equidistantes ou afiláticas, certo? Procurem ter um contexto maior desse tipo de projeções, até para te clarear os teus caminhos. E se tiver qualquer dúvida nessa leitura, nessa busca, entre em contato com o professor, que o professor pode te ajudar a esclarecer essas dúvidas, beleza? Algumas curiosidades sobre essas projeções, pessoal. Nós temos a projeção de Mercator, Gerard Kremer, certo? É uma das mais antigas que a gente tem. E ela é muito utilizada para navegação, inclusive nos dias de hoje. Ela é também chamada de eurocêntrica porque ela coloca a região da Europa no centro. Ela dá uma proporção maior para a Europa, certo? Ela torna a Europa maior proporcionalmente do que ela realmente é. Certo? Então, isso dá uma visão de superioridade, vamos dizer assim, por isso que ela é chamada de eurocêntrica. A projeção de Peters, que é muito parecida com a de Mercator em termos metodológicos de produção, ela foi produzida também num formato cilíndrico, só que ela vai valorizar o mundo subdesenvolvido. Se vocês compararem aqui o continente africano e o sul-americano com essas duas, a gente percebe muito claramente isso na projeção de Peters, certo? Ela foi produzida ali durante a Guerra Fria e ela valorizou esse mundo subdesenvolvido. Essa é uma característica da projeção de Peters. E a projeção de Robinson, que é essa daqui, ela é muito utilizada para fins didáticos, certo? Para produções em sala de aula, sendo recomendada por muitas instituições educacionais. São alguns dos exemplos que o professor poderia ter trabalhado aqui com vocês. Existem inúmeros outros tipos de projeções de Gould, de Mulvide, de descontínua, são vários outros exemplos de projeções. O professor trabalhou essas 3 de uma forma bem reduzida para que vocês tenham um pouquinho de noção e de entendimento sobre o que é projeção. Pessoal, o que o professor gostaria que vocês fizessem? Entregassem essas atividades hoje, tá? Durante essa semana, vocês entregassem essas atividades aqui. Essas atividades, só para lembrar, o professor já disponibilizou para vocês no dia 22 de junho, certo? No dia 29 o professor deu uma outra atividade, nós paramos essa. Aí na semana passada houve a revisão e aqueles transtornos que daí nós perdemos um pouco de contato. E durante essa semana, então eu gostaria que vocês concluíssem e entregassem essa atividade para o professor. Aguardo vocês, um abração, espero que todo mundo esteja muito bem e a gente se encontra por aí. Fui, um abraço.